Flor de Lis aparece usando pulseira de pastor que disse ter sumido. A pastora Flor de Lis dos Santos de Souza apareceu usando uma pulseira de ouro do seu marido, o pastor Anderson de Souza do Carmo, que disse durante coletiva de imprensa no mês passado ter desaparecido da sua casa. A também deputada federal estava com o acessório durante um culto realizado no último dia 4, na sede do Ministério Flor de Lis, no Mutondo, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi acompanhado pelo Extra. A pastora falou sobre o sumiço da pulseira durante a coletiva de imprensa realizada no dia 25 do mês passado, 9 dias após a morte do pastor. Na ocasião, ela foi questionada sobre o desaparecimento do celular do marido, assassinado na residência da família em Pendotiba, Niterói. O telefone até hoje não apareceu. Eu queria muito que me devolvesse o celular. As outras coisas que se perderam dentro de casa não faço questão, porque muitas outras foram subtraídas, foram sumidas, né? Meu filho tinha tirado do braço dele uma pulseira de ouro. Era a única que ele tinha, que usava muito. Tinha colocado na cabeceira do nosso quarto. Essa pulseira também desapareceu. Alguns objetos sumiram do nosso quarto, da nossa casa, disse Flor de Lis durante a coletiva. A assessoria de imprensa de Flor de Lis, procurada pelo Extra, informou que a pulseira foi encontrada em uma arrumação feita na casa após o crime. O celular do pastor, no entanto, não foi localizado. Na arrumação interna da casa, depois da enorme desordem em que ela ficou, a pulseira foi encontrada e, desde então, como memória e homenagem ao marido, a deputada passou a usá-la com a aliança que foi do marido. Não a tirou mais do braço, informou a assessoria. 2 filhos de Flor de Lis, um biológico e outro adotado, estão presos temporariamente sob suspeita de terem participado da morte do pastor Anderson do Carmo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo. O único filho biológico do pastor Anderson do Carmo quebra silêncio e fala em justiça. O único filho biológico do pastor Anderson do Carmo, assassinado no dia 16 de junho, usou as redes sociais para desabafar e pedir justiça em relação ao crime que o deixou órfão. Daniel Souza, 21 anos, diz acreditar que a verdade será descoberta. O jovem, filho de Flor de Lis e Anderson do Carmo, afirma em sua publicação que ainda não assimilou os fatos e não consegue enxergar porque alguém tramaria para matá-lo. Meu pai, está sendo difícil, cada dia que passa, pensar em você e saber que não está aqui. Também não sei o porquê fizeram isso com você de uma forma cruel. Não consigo acreditar porque fizeram isso. Destruíram nossa família, nossa história, acabaram com tudo o que construiu, escreveu Daniel em sua conta no Instagram. Em seguida, o jovem fala sobre o luto. Estou com meu coração aflito, sangrando por dentro e com muita dor. E a única palavra que me vem é apenas justiça, porque você não merecia isso, continuou o jovem. Daniel Souza também menciona as especulações de que a motivação do crime seria um suposto caso extraconjugal do falecido pastor e ainda abusos sexuais que teriam sido cometidos por ele contra filhas adotivas. Ambas as possibilidades foram prontamente negadas pela viúva, deputada federal Flor de Lis. Ainda querem sujar a sua imagem de honra, e isso não podemos deixar, pois sabemos quem o Senhor foi para nós filhos, principalmente. Sabemos do seu caráter, sabemos da sua generosidade, um homem de Deus e palavra. O que fizeram com você foi a pura covardia, ainda dentro de casa, ainda a tiros. Realmente tentaram arrancar de você dessa vida e, infelizmente, eles conseguiram. Não consigo acreditar, desabafou o filho do pastor Anderson do Carmo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não deixará nada escondido. A verdade será descoberta. Quem fez vai pagar por isso, pois a justiça do Senhor não falha, finalizou o rapaz. Filho que abandonou Flor de Lis após a morte do pai recebe de troco a vingança da mãe. Após abandonar a sua mãe, cantora e deputada federal Flor de Lis por conta da morte do pai,
pastor Anderson do Carmo, a parlamentar resolveu dar o troco ao filho, exonerando do seu gabinete a esposa dele, Luana Vedove Rangel Pimenta. Wagner de Andrade Pimenta, mais conhecido como Misael da Flor de Lis, que além de vereador também é pastor, foi um dos filhos do casal a tornar a deputada e sair da igreja fundada por ela e seu esposo Anderson do Carmo, logo após a morte do pastor. Ele enviou uma mensagem em grupos de WhatsApp, comunicando a sua saída da igreja fundada pelos pais. Na nota, o vereador disse que o seu tempo no ministério havia acabado. Sem meu pai, não tenho a mínima condição de continuar no ministério, escreveu o parlamentar. Misael foi eleito vereador com o nome político Misael da Flor de Lis. Após a morte do pai, o parlamentar abandonou a mãe, tirou o nome dela das suas redes sociais e apenas manteve o seu primeiro nome no Facebook e no Instagram. Luana, esposa de Misael, ocupava o cargo de secretária parlamentar no gabinete da deputada Flor de Lis desde fevereiro de 2019 e ganhava cerca de R$ 15.698,32. A assessoria de imprensa de Flor de Lis disse que a parlamentar não vai comentar sobre a exoneração da moça e apenas se limitou em afirmar que trata-se de uma decisão administrativa. Outro filho a sair da igreja foi o pastor Luan Santos, que também é adotivo. A sua saída foi informada através de uma postagem em seu Instagram. Na postagem, ele falou da morte do pai e pediu justiça. Estamos orando. Seja feita a justiça. Não vai acabar em pizza, escreveu o rapaz. Após 24 dias desde o assassinato do pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flor de Lis esteve em Brasília para a votação da reforma da Previdência. A importância do tema fez com que a parlamentar retornasse aos trabalhos na casa após o crime contra o seu marido. A presença da parlamentar na Câmara foi registrada pelo seu filho Adriano do Carmo em sua conta do Instagram. O rapaz é atuante e tinha o costume de viajar a Brasília com os pais. Depois da tragédia, Flor de Lis volta à Câmara para votar reforma da Previdência. Após 24 dias desde o assassinato do pastor Anderson do Carmo, a deputada federal Flor de Lis, PSD, Rio de Janeiro, esteve em Brasília para a votação da reforma da Previdência. A importância do tema fez com que a parlamentar retornasse aos trabalhos na casa após o crime contra o seu marido. A presença de Flor de Lis na Câmara foi registrada pelo filho da pastora e cantora, Adriano do Carmo, em sua conta do Instagram. Ele é atuante e tinha o costume de viajar a Brasília com os pais. Procurada pela reportagem, a assessoria da parlamentar afirmou que, por enquanto, ela não iria se pronunciar. O advogado Flávio Crelier, que representa Flávio dos Santos Rodrigues, filho da deputada, informou ao Pleno News que tanto seu cliente quanto Lucas dos Santos continuam custodiados na Delegacia de Homicídios de Niterói. Eles são apontados como responsáveis pelo assassinato. De acordo com o defensor, as condições no local continuam insalubres, mas ele pretende tomar providências. As condições continuam a mesma, até mesmo porque nenhuma delegacia está apta para custodiar nenhum preso. Por isso, a resolução do tribunal que determina a transferência de preso em prazo de 24 e 48 horas, explicou. O advogado disse que já está com o inquérito em mãos. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado na madrugada do dia 16 de junho, em Pindotiba, Niterói, no Rio de Janeiro. O laudo mostrou 30 perfurações pelo corpo, a maior parte nas costas, peito e região da virilha. Anderson era casado há 25 anos com Flor de Lis, pastora e deputada federal pelo Rio de Janeiro. Sempre ao lado da esposa, ele atuava como secretário-geral do PSD no estado. 2 filhos da pastora estão presos preventivamente, Lucas dos Santos, de 18 anos, e Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos. O mais velho assumiu ter efetuado 6 tiros. Lucas teria ajudado comprando a arma, mas não estaria em casa no momento dos disparos. Os agentes ainda estão investigando os pontos contraditórios. Um terceiro filho teria afirmado em depoimento que não ouviu discussão, barulho de carro ou moto em fuga. Afirmou também que quando chegou na cena do crime, encontrou o irmão Flávio próximo ao pai caído. Ele garantiu ainda que o celular de Anderson, que está sumido, foi entregue a Flor de Lis. Ainda em depoimento, o filho disse que o pastor já recebeu uma mensagem com ameaça de morte e uma das irmãs ofereceu R$10 mil a Lucas para que cometesse o crime.
Flor de Lis e 3 filhas já teriam colocado remédios na comida de Anderson, por isso sua saúde estava debilitada. Esta e outras notícias você confere acessando o nosso site www.vejaaquiagora.com.br. Acesse agora mesmo e fique sabendo de tudo que está acontecendo no mundo gospel, na política, no Brasil e no mundo. Veja aqui agora. O que você quer saber acontece aqui. www.vejaaquiagora.com.br. O link está na descrição desse vídeo. Você está sabendo do maior babado que tá rolando no mundo gospel? Não, me conta. Ah, então você não tá sabendo da maior polêmica do dia? Conta logo, vai. E a treta daquele fulano que tá dando o que falar? Eu não sei, conta logo, vai. Conta que eu quero saber. Acesse www.gospelcontei.com.br que você vai ficar sabendo de tudo e não vai perder nada. Pronto, contei! Quer saber mais? É só acessar. Agora mesmo.